Queria agradecer ao Coma por esse convite, também ao Thiago, que fez o contato, ao Gabriel, e dizer que eu estou entendendo, vocês me corrijam, que é o programa de pós-graduação em artes, que anteriormente tinha também a linha de pesquisa Artes da Cena, mestrado e doutorado, que se separou há 2 anos atrás e que agora continua o doutorado nas artes das... os alunos do doutorado. Tem outro programa. Mas só no nível doutorado, você pediatras. Lá na SEMA, é o mestrado, não é isso? Essa linha tem lá também. Aqui é só quando surgiu o doutorado lá, provavelmente a linha... Então, tem uma característica próxima ao nosso programa, né, Chico? Ou tinha, né? Nosso programa também é um programa em artes. Ele é um programa misto que contempla diversas pesquisas diferenciadas e relações interdisciplinares entre essas pesquisas. E eu atuo na pesquisa, na linha Artes da Cena e também Arte, Experiência e Interartes na Educação. Então, eu vou falar sobre o teatro, que é de onde eu venho, mas acredito que a ideia de me colocar nessa mesa é porque ele tem uma perspectiva que eu não sei se é exatamente transdisciplinar ainda. No meu ponto de vista, ainda é interdisciplinar. E eu vou dizer por quê. Então, a minha fala é a relação entre teatro e internet, tensionamento do tempo e do espaço no acontecimento teatral. É muito curioso, porque quando eu falo sobre isso para pessoas de outros campos artísticos, parece uma coisa muito natural. Ok, relação entre teatro e internet, como não? Por que não? Mas quando eu falo disso no campo do teatro, é uma coisa realmente bastante polêmica, né? A gente fica até com medo de ser apedrejado, mas mesmo assim a gente continua falando. E aí eu vou começar aqui a falar um pouco do teatro. Por que é tão polêmica essa questão? Bem, o teatro é uma arte viva e emaranhada no presente. Ela fala do presente, ela acontece no presente, e ela se deixa traspassar pelos avanços tecnológicos, incorporando-os de maneira sempre tensionada e provocando seus limites ontológicos. A contemporaneidade se caracteriza por uma revolução nos meios de comunicação e pela criação de uma virtualidade cada vez mais presente no cotidiano do ser humano e de suas inter-relações. Assim como a televisão revolucionou o comportamento humano no século XX e abalou o teatro, como o cinema também o tinha feito anos antes, o surgimento da internet e a democratização do seu acesso, bem como o advento das chamadas mídias sociais, marcam um antes e um depois nas relações de nossa sociedade. E-mail, blogs, Twitters, Facebook, YouTube, Instagram e entre tantos outros similares criam um universo virtual que atinge um enorme número de pessoas e se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano. E em nosso cotidiano eu estou falando das pessoas que fazem teatro e das pessoas que assistem teatro, que também são pessoas que estão dentro dessa revolução digital. Com o advento da Web 2.0, a possibilidade de interatividade com os conteúdos aumentou consideravelmente. Isso aconteceu lá nos anos de 2004, então uma coisa muito recente, parece antiga em termos de internet, mas é muito recente, propiciando o surgimento da web art ou net art, ou seja, a arte feita exclusivamente para e na internet, no campo das artes visuais. Isso não acontece no campo do teatro, nem no campo da dança. No campo da performance, sim, mas porque é uma linguagem híbrida muito presente também nas artes visuais. Com a proliferação do uso de smartphones e toda a gama de possibilidades de interconexão social e informativa, vem para a palma da mão e o cidadão digitalizado tem um acesso a um sem fim de possibilidades, esteja onde estiver. Bem, dentro desse contexto de modificação das relações sociais mediadas pela virtualidade, como o teatro se modifica e se deixa permear? Tendo em vista que as artes visuais vêm incorporando a web como lugar de criação desde a década de 90, ou seja,
junto com o surgimento da web expandida, né, fora do ambiente militar nos Estados Unidos, como o teatro, que é um lugar de artesanias e presenças, se coloca nessa relação. Muitos colegas vão dizer que ele não se coloca. Então, assim, ele está à parte dessa relação, justamente porque ele é um lugar de artesanias e presenças. E aí é uma das questões que eu vou questionar, que mesmo estando como uma forma de resistência, é uma relação, é uma posição frente a isso que não tem jeito de escapar. Então, eu entendo o teatro, por que eu digo isso? Porque eu entendo o teatro como uma forma de expressão intensamente conectada à sociedade na qual vive, ou seja, uma expressão que é estética, poética, e que revela a ética das relações entre essa sociedade e a política que as organiza. Entendo o objeto artístico como uma resposta de um sujeito transindividual produzida pelas mediações estéticas, históricas e psicossociais. Nesse sentido, eu proponho pensar que a relação entre o teatro e a chamada Revolução da Informação, que desde a última década tem forçado novos limites éticos, políticos e também estéticos na vida da sociedade contemporânea. Então, como sujeito transindividual, e aí eu uso o conceito do Marcuse, que ele é ao mesmo tempo individual e representa o grupo do qual ele fala, nós temos a sociedade digital, que já não possui territórios geográficos e sim grandes espaços virtuais e que se define pela conectividade. Então, a questão seria, como, na relação entre teatro e internet, a copresença como condição sine qua non para o acontecimento teatral, o que o coloca o teatro em um lugar de resistência e resiliência na sociedade contemporânea. Como que essa copresença que o teatro diz que é fundadora dele, atua nessa sociedade onde o próprio conceito de presença está completamente expandido, onde a virtualidade, não no sentido expandido, mas assim no sentido estrito daquele corpo que não está ali, que se faz presente mediado tecnologicamente, se conecta com o teatro. O que acontece com isso? E aí, ao falarmos de essência, da questão ontológica do teatro, eu estou perguntando assim, bem, o que é teatro? Quando a gente pergunta, e se perguntou muito ao longo do século XX, o que é teatro, a maioria das respostas, ou pelo menos das respostas mais legitimadas, são de que o teatro, como por exemplo para Peter Brook, diretor inglês, é um espaço vazio, onde tem um homem que atravessa, enquanto o outro homem, ser humano, na verdade ele fala homem, mas seria o ser humano, vê esse atravessar. Então ele fundamenta que o teatro é um espaço, uma coordenada espacial e um homem que faz, outro homem que vê, na mesma coordenada temporal. Então, para ver teatro, eu tenho que ter dois corpos no mesmo tempo e no mesmo espaço. E o Dubat, que é um crítico argentino, também vai reiterar essa visão dessa importância da copresença física na mesma coordenada espaço-temporal. E de como essa copresença física na mesma coordenada espaço-temporal cria uma territorialidade e uma localidade específica que é, por ser territorial, por ser local, um ato de resistência a uma espetacularização da sociedade através do que ele chama de tecnovívio, que é o convívio mediado pela tecnologia. Bem, então isso é o que é um pouco essa definição de teatro que eu vou partir para pensar. Sendo assim, a copresença do corpo de atores, técnicos e espectadores seria necessária para que o teatro teatre. Passemos a breve análise de alguns exemplos da relação entre teatro e internet no teatro contemporâneo. Uma coisa que é importante e que vem muito do campo das etnografias é que eu vou considerar teatro tudo aquilo que aquela pessoa diz que é teatro. Que quem faz diz que é teatro e que quem assiste fala, estou assistindo teatro. Porque é muito difícil você estabelecer
um padrão específico, porque se você estabelece um conjunto de coisas específicas que são teatro, você vai estar excluindo uma série de outras coisas. Então, um padrão que eu vou usar é esse. E aí eu vou trabalhar com 3 exemplos. O primeiro deles é esse espetáculo, deixa eu ficar em pé, que chama Improlinks, que é um espetáculo de um grupo argentino de improvisação teatral que chama Improcreche, tá? Esse espetáculo, eu também vou falar só de espetáculos que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo ou pela internet, quando se dava essa outra possibilidade. Então, esse espetáculo foi apresentado no FIMPRO, pode deixar assim, do jeito mais abaixado mesmo, tá bom, isso. Foi apresentado no FIMPRO, que é esse Festival Internacional de Improvisação, e no que ele consiste? Primeiro, ele é totalmente improvisado, não tem um roteiro, os atores não sabem o que vão fazer, eles têm uma série de técnicas que permitem eles construir essa história ou esse acontecimento junto com o público, tá? Só que nesse caso, em que as sugestões eram pedidas, eram frases, palavras, como normalmente é feito, ela não era dada aos atores. Ela era dada a um VJ, que também estava no palco, o palco é praticamente vazio, que colocava no campo de busca do YouTube. Então, se você colocava lá gatinhos saltitantes, como sugestão, e aquilo era sorteado, ao invés de haver uma discussão dos atores sobre o que fazer a partir desse estímulo, entrava lá no YouTube e ele selecionava de uma forma muito rápida, julgando muito com o acaso, os vídeos que seriam exibidos para os atores junto com o público, nessa tela que ficava atrás dos atores, e que serviriam de estímulo para a improvisação. Bem, esse espetáculo se apresentou 3 vezes, eu acompanhei 3 vezes ele no Brasil, 2 em Belo Horizonte, uma em São Paulo, no festival. E a primeira vez foi um fracasso rotundo, daqueles que as pessoas começam a se sentir mal, com pena dos atores, extremamente constrangidas, já não sabem, passou da parte desse espetáculo é muito ruim para que pena que eu tô dessas pessoas que estão ali na frente. Então, você tem uma parte que você está com raiva, depois você já começa numa simpatia. Então, passou isso, e aí eu fui, como eu era curadora do festival, né, eu também estava, não, meu Deus do céu, o que eu trouxe? Eu fui cumprimentá-los no camarim, e eles estavam num quebra-pau incrível, que eu praticamente não conseguia entrar. Bem, por sorte, por coincidência, o diretor desse espetáculo, que não tinha ido na primeira apresentação, ele estava com outro espetáculo solo no festival. E eu liguei para ele e falei, Omar, pelo amor de Deus, salve o espetáculo, porque ainda tem 3 apresentações. E aí fui ver a segunda apresentação sem saber o que eles fizeram. E era outra coisa. Os vídeos do YouTube, nessa primeira apresentação, ganharam protagonismo em relação aos atores. Eles eram mais importantes do que as cenas que iam se desenrolar, se improvisar ali. Então, isso sustentava a nossa atenção durante os primeiros 10 minutos, mas depois ficava completamente repetitivo. O que aconteceu nos 2 outros dias em que o Omar não só dirigiu, como ele entrou em cena para atuar, e aí isso é uma coisa muito interessante da improvisação, né? Que você pode dirigir de dentro, você não precisa dirigir de fora, você dirige de dentro para que a cena aconteça, é que os vídeos realmente foram usados como estímulos para a cena, mas que era a presença, e eu vou dizer até no termo benjaminiano, né, essa presença aurática dos atores, que estabelecia a conexão com os espectadores. O importante era essa conexão. No primeiro dia, essa conexão tinha se perdido completamente. Os atores tinham raiva do público, e o público tinha raiva dos atores, por não estarem conseguindo fazer, e nos outros dias isso se restaurou.
né? E aí uma das questões que eu fiquei após ver essa experiência era justamente disso, assim. Então, quer dizer que ainda quando eu uso a internet, o que importa no teatro é essa presença aurática, é essa copresença física temporal? É isso mesmo? Então, a internet ela pode ser usada como uma questão complementar, mas ela não substitui? Uma pergunta que ficou. E aí eu fui ver outro... Ah, não, está no seu. Fui ver outro espetáculo, que é o Macumba Antropófaga, do grupo paulistano Oficina Usino Zona, do Zé Celso Martinez Correia. Esse espetáculo ele tem uma série de características importantes. Primeiro, ele foi criado em 2011 numa conexão muito grande com os movimentos de revolta popular de 2011, tanto a Primavera no Egito, a Primavera Árabe, quanto o movimento estudantil no Chile, na Espanha, na Grécia, o Occupy Wall Street, que foram movimentos cuja ação da internet foi preponderante, se não determinante, um momento em que o mundo descobre a internet como uma forma de entrar em comunicação com o outro, sem passar pelos filtros da mídia, do controle da mídia. Tá? Então, ele declara essa influência e cria uma macumba antropófaga, que é, de alguma forma, um revisitamento da história do Brasil, mas que está em conexão com esses movimentos internacionais. E aí eu vou só pegar umas frases do espetáculo. Então, por exemplo, eu pus aqui: a cena devora o movimento internacional e o transforma em um movimento brasileiro com caráter universal. No momento, uma das atrizes grita: que se leia no meu blog o meu grito planetário contra a injustiça do mundo. Então é até curioso, né, porque é só de 2002, mas a gente fala blog, fica uma coisa completamente anacrônica já, né? Poucas pessoas têm blog, poucas pessoas leem blog, mas nesse momento, em 2011, era uma questão muito importante. Em outro momento, o coro canta: nós, os 99%, vamos comer a ganância dos 1%, que era o grito de guerra, de revolta do Occupy Wall Street, né? Ao que se segue uma debochada gargalhada coletiva. A web é uma grande janela para o mundo e o Usino Zona amplia sua ação teatral a outros espaços, atingindo um número elevado de pessoas. Por quê? Não sei se vocês já visitaram a página web do Usino Zona, mas eles têm uma TV Usina, que é um sistema de live stream simples. Quando eles criaram, não era tão simples assim. Hoje em dia, com o Netflix, isso também já é uma questão muito da nossa familiaridade, em que eles já criam seus espetáculos com a ideia de exibição ao vivo pelo live stream através da internet. Então, todo o espetáculo do Usino Zona, desde 2010, se eu não me engano, ele é criado com essa ideia de ter várias câmeras no meio da cena, não é aquela coisa da câmera que não é vista, que é ocultada para não prejudicar essa relação artesanal da presença. Várias cenas são direcionadas apenas para a câmera e não para o público presente. Os atores, obviamente, usam microfone, porque senão o som não é captado. E quando eles fazem a divulgação dos seus espetáculos, eles falam, por exemplo, então a gente vai ter uma macumba antropófaga amanhã, sexta-feira, às 20 horas, aqui no Plínio Marcos, e às 20 horas exibido no Usino Zona. Então, já há uma questão que muda aí. A coordenada espacial não é a mesma, mas a temporal é. Mas o que diferencia isso do teatro ao vivo que era feito na TV Itacolomi de Belo Horizonte, por exemplo? Da mesma forma, era muito parecido. Você tinha um público, você tinha os atores, que eram todos atores de teatro, que faziam peças de teatro, e você tinha o público que assistia ao vivo da televisão. E isso nos remete a uma questão em relação à tecnologia
de que as coisas não são tão inovadoras quanto parece. Né? Então, assim, se você vê o computador, é uma televisão com uma máquina de escrever acoplada. Qual que é a diferença do live stream da internet para o teatro gravado ao vivo na década de 60? Talvez a diferença seja o impacto que isso produza. E tem uma outra diferença fundamental, que esse ator, esse espectador que está lá vendo uma Cuba antropófaga, ele pode intervir na cena. Se ele quiser, ele para o espetáculo inteiro. O espectador da internet, não. Ele não pelo menos nesse caso, não havia uma ferramenta de interatividade do espectador com a internet com o espetáculo. Vai ter outro caso que eu vou falar que tem essa ferramenta. No entanto, esse espectador da internet, e no TV Usina Zona tem, você pode criar um chat de tópico de discussão com outros espectadores. Você pode discutir no Twitter, você pode discutir no Facebook. Então, você pode estar discutindo o espetáculo o tempo todo com outra pessoa, coisa que no teatro não seria de bom tom, porque, inclusive, as pessoas pedem para você desligar o seu celular ao entrar no teatro. E aí, algumas perguntas que eu me faço a partir dessa experiência do Zé Celso, e de outros, ele não é o único, seria a seguinte: há que se pensar se o teatro transmitido ao vivo, quando visto pelo internauta, ainda é teatro ou é uma transmissão ao vivo de um ato que só pode dar-se em copresença. Parece-nos que, eliminando o caráter presencial do teatro, exclui-se aquilo que é mais representativo de sua essência e o coloca justamente em um lugar de resistência à espectacularidade da ética contemporânea. No entanto, eu não estou afirmando de forma alguma que essas ações corrompem o teatro. Me parece, até agora, que ver um espetáculo pela internet é ver teatro pela internet. Mas não que isso corrompa o teatro. Observamos que elas contribuem para uma ressignificação da sua prática, além de possibilitar que o registro da experiência teatral perdure em outros meios, aumentando seu público, possibilitando novos laços entre a obra e o espectador. Perguntas. Será que, sem a presença dos corpos, o ato estético se desconfigura como teatral, pois impossibilita a composição de convívio e seus diversos vínculos? Assistir ao espetáculo através da internet impossibilita a afetação do acontecimento poético, bem como do espectatorial. Entendemos e podemos entender como espectador somente aquele que se encontra no espaço teatral? E se houvesse uma interatividade maior do espectador virtual? E se esse pudesse interferir diretamente no acontecimento poético? E aí eu vou para um outro exemplo, que é o último. Que é o do Play Me, que foi um espetáculo dirigido pelo mineiro Rodrigo Campos, que é um artista multimídia completamente, assim, ele vem do teatro, vem da dança, vem do cinema, vem da televisão, ele tem um trabalho multimídia com o Cefar, que é o Centro Estadual de Formação, eu até pus aqui, ó, Centro de Formação Artística da Fundação Globo Salgado, vinculado ao Estado. Bem, o Cefar é um curso profissionalizante que tem 30 anos de trajetória numa cidade que tem 100 anos de história, um pouco mais. Então, para nós, ele é extremamente tradicional. E ele forma atores. E o que os atores fazem? Teatro. Bem, e aí o Rodrigo, ele tinha uma ideia de criar antes de ser incorporada pelo Cefar, de criar uma web video performance, que é assim que ele dizia, que ia ser filmada num set. E ia funcionar da seguinte maneira: a gente teria, eu ia participar desse primeiro projeto, a gente teria uns pequenos roteiros de história, e num determinado momento, aquele roteiro se bifurcaria em mais de um caminho. Um pouco como a literatura juvenil dos anos 80, que era assim: se você quer abrir a porta, vá para a página 12. Essa era a ideia. E aí a gente ia colocar algumas possibilidades pré-determinadas,
para o público internauta, não ia ter público no set, só público internauta. O internauta ia escolher dentre essas possibilidades e ele também poderia, de forma espontânea, propor outras possibilidades. E a gente iria improvisar o resto da cena a partir disso, até um determinado momento que se bifurcaria outros caminhos. Aí ele foi convidado para dirigir o espetáculo do Cefar, que em Belo Horizonte é tipo um negócio tal, e ele aceitou. E chegando lá, ele propôs, os formandos toparam, ele topou. E aí, quando ele já estava começando, a direção do Cefar chamou ele, direção composta por artistas, pessoas extremamente lúcidas, e falou assim, bem, mas não dá para a gente ser um centro de formação de ator de teatro e você fazer alguma coisa que não tenha público. Olha que interessante essa dúvida. Mas não tem jeito, tem que ter público. Presencial ali no espaço, tem que ter público, porque senão não é teatro, né? E aí ele falou assim, tá bom, vou ter público e vou ter os internautas e a gente vai ver como que isso fica. O que ele fez? E aí começou o processo de criação. Tinha uma outra tradição, que era que esse espetáculo fosse feito na Sala Sesquiat, que é uma sala dentro do Palácio das Artes, importante, onde se estreiam espetáculos desse centro. E essa sala, ela é uma semi-arena. Então, é mais ou menos isso aqui. Aqui tem público, aí aqui outro tem público, aqui outro tem público, aqui tem um pequeno palco, assim, que não é muito grande, e atrás tem um recuo enorme, porque aí é todo o final do Teatro Municipal, que é o Palácio das Artes, em cima, que faz o recuo. Ele desconstruiu a sala completamente. Ele pôs tatame em todos os palcos, ele criou um set de filmagem que, de forma que você entrava, você não via uma cadeira, você não sabia onde estava o palco, você não sabia onde estavam os camarins, mesmo eu, por exemplo, que já me apresentei lá várias vezes. Ele desconstruiu isso completamente. Criou um set de filmagem e que a gente entrava, era um número reduzido de pessoas, guiados por um avatar, que um dia era homem, outro dia era mulher, usava a mesma roupa, uma coisa meio black bloc, inclusive, só que sem a máscara, antes dos black blocs, porque isso daqui é em 2012, e que eles não tinham nome, eles não eram personagens, eles eram avatares. E que entrava numa república estudantil. Não sei se vocês sabem, mas em Ouro Preto, por exemplo, tem toda uma tradição muito questionável das repúblicas estudantis, onde as pessoas passam por testes vexatórios para estar e tal. Então, ele entrava numa república estudantil e em cada cômodo dessa república estudantil a gente encontrava determinados personagens jovens, todos eles extremamente perversos, completamente desequilibrados, que propunham provas para esse avatar. E as provas eram sempre vexatórias. E aí você tinha que escolher, você só tinha duas possibilidades, entre uma prova vexatória ou outra prova vexatória. E aí você escolhia votando com um cartão, número 1 ou 2, não me lembro muito bem. Você ia de espaço em espaço até o momento desse avatar ser aceito naquela república. O que aconteceu foi o seguinte, eles tiveram muita dificuldade técnicas absurdas, do tipo colocar uma boa conexão de internet dentro de um teatro, que é uma coisa que quem trabalha aqui com teatro sabe que trabalhar com teatro com internet é quase impossível por causa disso. Você não consegue pôr uma boa conexão. A outra questão era como que eu trabalho a iluminação, o desenho de cena para o teatro, no qual o espectador está a essa distância, e que isso funcione para a câmera. São duas coisas completamente diferentes. Da mesma forma, a projeção de voz, a projeção do gesto, todas essas limitações que a diferença entre as duas mídias propõe. Então, eles optaram por fazer, durante a mesma temporada, alguns dias eram só com público presencial e alguns dias eram com público internauta. Eles não conseguiram fazer das duas formas. Eu tive essas duas experiências. E aí,
primeiro a presencial, depois a do internauta. E qual que era a diferença? Esse cenário que, quando eu entrei, achei parecia que eu estava num set de cinema, parecia que era realmente uma república. Na câmera, ficou absolutamente teatral. Foi uma coisa impressionante, assim, inverteu. Na câmera sobrava teatralidade, você viu tanto que ele era fake. As atuações que na presença ali, né, alguns detalhes técnicos que até com um olhar apurado, mesmo na presença você observa, mas que essa força dessa interação faz com que você se esqueça, na câmera fez pá, explodiu. Então, como espetáculo, na minha experiência, era muito pior na internet. No entanto, a interatividade se dava de forma muito mais eficiente na internet do que no espetáculo. No espetáculo, primeiro porque eram duas provas vexatórias, ou você humilhava ou você humilhava, você ter que decidir se você quer que ele coma cocô ou beba xixi, por exemplo, não era isso, mas dando um exemplo, levantando um cartão dizendo eu quero que ele coma cocô, no meio de outras pessoas, isso implica num gesto e num evidenciamento da sua individualidade muito grande. Você assume. Então, os avatares sempre tinham que insistir para que as pessoas votassem. Na internet, o que acontecia? A cena... Exatamente. A cena congelava com a cara do avatar, tipo, escutando, esperando, tinha um tic-tac e as pessoas votavam. Era uma enxurrada de votações. E aí era muito curioso também que as opções piores eram escolhidas na internet e as menos ruins, enquanto as pessoas estavam ali. E não necessariamente esses públicos eram diferentes. E na internet tinha gente vendo, enquanto você, para ver, você tem que estar em Belo Horizonte, naquele teatro, etc. e tal. Na internet tinha muita gente de Portugal, por exemplo, assistindo o espetáculo. Uma crítica que eu até fiz a partir disso, a gente vai pôr um vídeo dele, eu acho que podia pôr, mas aí tem que ter conexão com a internet. Tem, Eva? Então pode passar. Esse link, esse é um vídeo de divulgação do espetáculo, que é uma outra característica das relações de teatro e internet, né? Que as pessoas começaram a ver trailers dos seus espetáculos, e que é muito comum que a gente, antes de assistir um espetáculo, vá ao YouTube e assista. Estou usando a palavra trailer até porque a linguagem é muito próxima do trailer do cinema, né? E esse é um desses vídeos. Com a diferença de que porque normalmente não são os artistas do teatro que filmam e editam esse trailer. Normalmente são pessoas contratadas para isso. Como o Rodrigo Campos é dessa área, ele que fez isso. Ele, inclusive, é aluno. Tem toda uma musiquinha de websérie. Ou seja, eu quero ser problema em tudo, então. Eu sou problema dessa casa, sou problema do serviço, sou problema do nosso relacionamento, porque eu não preciso saber do lugar, eu não sei pra onde ir, eu não sou pra direita, eu sou pra esquerda, eu sou teto, no meio da moto, eu quero... Todo ser humano é potencialmente sensível. Todo ser humano é potencialmente escroto. Todo ser humano busca no outro medo. Esse é o avatar.
você observa o ponto de vista da câmera, é como se nós fôssemos o avatar. Essa é a ideia do jogo que você está manipulando, porque podia ser subjetiva, mas o recorte do avatar é importante. Então, aí era um momento que você discutir se ele estava fantasiado de Carmen Miranda ou Xuxa. Então ele olha pra gente, essa é a gravação da internet, e aí as pessoas decidiram que é Xuxa. Vamos supor, se encontre assim na bolsa da sua mulher, 5 camisinhas. Eu estou falando de 2, eu estou falando de 3, eu estou falando de 5. Você acha normal? Eu para aí. Enfim, você acha normal? Então, é um pouco essa a estrutura do que acontecia na internet e era um pouco essa a estrutura do que acontecia também em cena, né, lá na presença. Uma das críticas que eu faço e que eu fiz a ele, que é uma coisa que nós conversamos muito, é que as opções realmente não modificavam a história. Ou se elas modificavam, era de uma forma muito superficial, completamente diferente de um jogo interativo. O espetáculo chama Play Me, porque ele tem essa conexão com os jogos digitais, em que realmente, se eu abro a porta lá no Minecraft do réu, eu posso morrer. E aí eu tenho que começar tudo de novo. Aqui não. Por quê? Porque os atores não improvisavam. Eles já tinham um roteiro pré-determinado. E aí, para terminar, gente, o que fica um pouco como, né, uma consideração final inicial? A partir dessa breve reflexão sobre Lynx, Macumba, Antropófaga e Play Me, termino perguntando-me o que se diferenciaria a presença da telepresença. Talvez a resposta seja a corporeidade, tudo aquilo que nos atravessa durante a ação teatral, tudo da ordem do indizível, aquilo que nos faz ir ao teatro para estar em companhia. Se diante das meninas do Velázquez, né, que vocês viram aqui a reprodução, estar sozinho parece ampliar o prazer da fruição, no teatro a coisa se dá por contágio, quanto mais gente, melhor. Há uma sensação de comunidade que se constrói e se desfaz no espaço-tempo da ação teatral, ainda que possa permanecer em outros meios, principalmente através da internet. Parece-me que aí reside o caráter de resistência do ato teatral. Se ele se demonstra resiliente, capaz de se adaptar ao longo de seus vários séculos de transformações, o teatro parece resistir na necessidade do contágio pela presença, pelo contato entre os corpos, pelo convívio, pela experiência artesanal entre seres humanos. Para Dubate, o teatro é resistência porque exige territorialidade, um espaço que preserva o sócio-espacial contra o sócio-comunicacional. Esse território fala do específico frente à tendência homogeneizante da globalização. O teatro nos distancia da dispersão de imagens em uma sociedade espectacularizada e exige concentração. Citando o crítico argentino, abro aspas, o teatro exalta, em sua visão minimalista, a medida originária do humano. Fecho aspas. É isso, obrigada.